Bom dia, gente! Chegamos! Segundou e finalizamos o livro de 2 Reis, capítulo 25. Chegamos até que enfim, glória a Deus. Foram 2 livros de reis aí, né? Na legenda de ontem, eu deixei aí uma retrospectiva de tudo que aconteceu, da transição de Davi para Salomão e depois disso a transição de Salomão para o seu filho, quando começaram as coisas a dar errado, o reino foi dividido e aí foi um rei após o outro, cometendo coisas ruins contra o Senhor, não seguindo os princípios da palavra, principalmente Israel, e aí em outro momento ali, em determinado momento, Judá também começa a se desviar e aí a gente chega onde a gente chegou hoje, que é a queda de Jerusalém, o fim ali, né, da cidade de Judá, sendo então o povo levado cativo pelo rei Nabucodonosor, enfim, todos os reis, um após o outro, tentando, mas nada conseguindo. E é isso, é assim que a gente acaba. Claro que a gente vai ver isso permear pelo resto do Primeiro Testamento, praticamente, né? Do Antigo Testamento. Então, mas 2 Reis está concluído com sucesso, glória a Deus. Obrigada porque quem veio até aqui, obrigada e parabéns, né? Tenho certeza que o maior beneficiado, mais do que eu, é você mesmo. Não por estar aqui, mas por estar aprendendo, acompanhando mais a palavra do Senhor, por ter se disposto aí, se dedicado, inclinado o seu coração para aprender essas verdades. E isso muda, transforma a nossa vida, a nossa mente e aonde nós estamos. É essa a intenção, o sentido, né, da palavra, assim, da palavra pregada. Então esse é a nossa determinação, sabe, que faça diferença em todas as, enfim, em todos os lugares, todos os campos, onde nós estivermos plantados ali, onde entrar a palavra de Deus, se a gente colocar ela na nossa cabeça e começar a nos desenvolver a partir dela, então pode ter certeza que as coisas vão mudando aos pouquinhos, até que tudo esteja mudado, transformado. E é isso. Vamos começar orando e aí a gente finaliza aí. São 30 versículos hoje, então não vamos perder tempo. Amém, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos concluindo hoje o livro de 2 Reis, porque tantas coisas o Senhor nos ensinou através desses capítulos. Muito obrigada, Paizinho, porque até aqui nos ajudou o Senhor, nos sustentou, nos trouxe até aqui, nos fez permanecer. Sabe, Deus, às vezes com uma vida um pouco mais difícil, às vezes tudo numa boa, mas ainda assim, Deus, independente das nossas circunstâncias, nós decidimos nos dedicar a buscar ao Senhor e sabemos, Deus, que isso transformará as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra e por isso estamos aqui mais uma vez. Abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Pai. Fala conosco no dia de hoje, mesmo nesse capítulo de profunda tristeza até mesmo. Sabe, Deus, por vermos a promessa do Senhor sendo ali acabando praticamente. Então, nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor venha nos dar esperança, mesmo em meio a essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Capítulo 25 vai fazer referência a... Peraí, gente. Tô tomando soro. Vai fazer referência a 2 Crônicas, versículo 36, capítulo 36. E a Jeremias, capítulo 39 e 52. E aí no versículo 1 aqui nosso vai dizer o seguinte:
Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Então, Zedequias aqui vai contar que Zedequias estava reinando. Zedequias... Quem foi Zedequias, gente? Depois Matanias, tia de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Depois a gente fala sobre isso. depois você dá uma lidinha no capítulo anterior, tá? Principalmente ali no final. Então, Nabucodonosor tinha colocado Zedequias no lugar como rei ali, né? Mudou o nome dele, na verdade era Matanias, e aí mudou o nome dele para Zedequias. E bom, ali ele reinou durante 21 anos. Não, ele começou a reinar com 21 anos de idade e governou por 11 anos. Então, no 9º ano vai dizer que a fome estava grande. Por quê? Porque eles estavam não tentando abrir brechas, né? Eles não pegavam, não importavam, provavelmente também não exportavam mais nada, a fim de que não abrissem brechas para o reino ali de Nabucodonosor, que já estava acampado ao redor, tentando qualquer brecha para atacá-los. Então, a fim de não deixá-los entrar em Jerusalém, eles então apertaram o cerco. Então, eles começaram a passar fome lá dentro, enfim, aquela situação em que a gente vê, né, muitas das vezes num país em guerra, né? E aí, beleza. Mas vai dizer que houve um ano que não deu para aguentar, então eles conseguiram uma brecha e adentraram. Ali Zedequias e alguns soldados fugiram, porém o rei Nabucodonosor conseguiu alcançar o exército do rei, né? Conseguiu alcançar Zedequias, pegou os filhos dele, matou os filhos dele na frente dele e furou os olhos de Zedequias. Bom, então no versículo 8 vai continuar dizendo: no dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze.
Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As 2 colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Dá vontade de chorar? Vocês sentem vontade de chorar quando vocês leem isso? Se vocês não sentem, vão para o quarto de vocês, leem vocês, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus. Se for possível, se você tiver tempo, vai em Levítico, vai quando estava sendo feito essas coisas, quando o projeto de Deus estava sendo formado, a casa do Senhor, o templo do Senhor. Quando as pessoas estavam saindo do Egito, estavam prestes a entrar na terra prometida, as casas que eles não construíram, mas que eles morariam, as plantações deles, vejam tudo isso. E agora a gente tem que tudo isso está pegando fogo, que tudo isso está sendo acabado, está sendo destruído. Você já pensou em entrar no lugar onde é o seu sonho, né? Onde você pensou em tantas coisas, sabe, naquele lugar, e aí num determinado momento isso acaba. Tá certo que isso passou muito tempo, né? Não foram as pessoas que tomaram posse daquela terra prometida que agora teriam que sair para o cativeiro, enfim, ir embora como exilados. Mas eles conheciam essa história, eles conheciam a história dos seus antepassados, eles conheciam a promessa de Deus. E agora ter que ver tudo isso, sabe? Tudo isso sendo levado embora. Então é um capítulo muito difícil, muito pesado, muito... Se você for parar para ler, para refletir, se você for parar para se ver nessa história, ou até mesmo provavelmente talvez já aconteceu com você. E é isso, então, né, alguma vez assim, talvez você teve que abrir mão de um sonho, em algum momento o seu sonho foi roubado, foi levado. Bom, e aí no versículo 18 vai continuar dizendo: Nebuzaradã, comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netania, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias de Maacá. Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês.
Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Finalizamos também o nosso tempo, mas a gente não pode finalizar assim sem uma palavra de esperança, né, gente? E eu não sei se esse capítulo vai fazer essa referência, mas em Jeremias, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê que Jeremias, ele declara uma profecia dizendo o seguinte: não resistam, sabe? Não vão para a Babilônia de uma maneira que vocês, tipo, rebeldes. Se entreguem à vontade de Deus, sabe? Se entreguem. Se é o Senhor que determinou isso, faça isso. Sabe, vocês estão abrindo mão, talvez, não estão abrindo mão, vocês estão sendo obrigados a abrir mão do sonho de vocês, vocês estão saindo da terra de vocês, mas lá em Jeremias vai falar que nesse lugar onde eles iriam, se eles ficassem lá de bom grado, sabendo que estariam ainda assim, ainda no lugar onde não era a terra prometida deles, eles poderiam ainda assim comer do melhor da terra, eles poderiam ainda assim, sabe, viver os planos de Deus. Então, muitas das vezes a gente precisa estar concentrado em viver o plano de Deus e não aquilo que a gente considera dentro da caixinha como a promessa de Deus. E aí, beleza. O que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa. Mas é isso, gente, sabe? Hoje, se você tá num lugar assim onde você precisa, onde você, sei lá, tá se vendo frustrado, né? Tá se vendo tendo que abrir mão de algo, tá vendo que as coisas que o Senhor colocou nas suas mãos não estão prosperando, sabe? Tenha cuidado de estar atento à voz de Deus, estar sensível à voz de Deus, porque às vezes o Senhor vai te fazer prosperar em um lugar onde você nem imagina, e pode ser não ser no lugar onde você acreditou ser a sua promessa. É uma palavra muito dura, muito difícil, e a gente vai ver muitas dessas palavras em Jeremias. Mas é a verdade, sabe? Às vezes a gente precisa parar de resistir. Eu assisti um filme essa semana, Deus Não Está Morto 3, inclusive recomendo demais. E a pessoa, o pastor, eu já passei do meu tempo, mas eu vou falar. O pastor, ele tava... Não vou falar não. Qualquer coisa assista lá. Deus Não Está Morto 3. Tá bom? Deus abençoe. É isso. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau.